Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, nós abordaremos o conteúdo que trata da Era Napoleônica. Então o assunto de hoje será a Era Napoleônica, com destaque para o consulado, uma das fases que marcou esse período em que Napoleão esteve à frente do Estado francês. Então, nas nossas aulas, nas aulas anteriores, na qual nós falamos da Revolução Francesa, né? Entre os marcos que fizeram parte da Revolução Francesa está a revolta aristocrática, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional, o governo do Diretório, enfim, esses foram os marcos, a monarquia constitucional, esses foram os marcos que se deram durante o processo da Revolução Francesa. Pois bem, então a última fase da Revolução Francesa foi o governo do Diretório. E é durante o governo do Diretório que Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder. E como se deu isso? Pois bem, então, com o golpe, o chamado golpe de 18 Brumário, que faz parte do calendário da Revolução, e se deu no dia 10 de novembro de 1799, o governo do Diretório ele foi dissolvido, e em seu lugar foi estabelecido um novo governo. Né? Governo esse ficou denominado como o consulado. Né? Sendo assim, Napoleão Bonaparte chegava ao poder como um dos 3 cônsules. Né? Ou seja, com a instalação do consulado, ficou determinado que provisoriamente 3 cônsules assumiriam o governo do Estado francês. Então é com o consulado que se iniciava a primeira fase da Era Napoleônica. Com a chegada de Napoleão ao poder, evitou-se setores mais identificados com os interesses das camadas populares ascendessem ao poder. Né? Então, no poder, Napoleão Bonaparte ele vai pôr fim ao ciclo revolucionário na França, esse ciclo que se iniciou lá em 1789, né? E vai, de uma certa forma, garantir as conquistas burguesas e assegurar, de uma certa forma, a estabilidade política tão desejada pela alta burguesia. Então, o que dá para se perceber é que a chegada de Bonaparte ao poder, à frente do Estado francês, assegurava essa estabilidade, essas conquistas tão sonhadas, tão desejadas pela alta burguesia. E por que não dizer que Bonaparte estava a serviço dessa alta burguesia, certo? Então, com o golpe, Bonaparte chega ao poder por meio do consulado. Pois bem, a Era Napoleônica, ela durou aproximadamente 15 anos e geralmente é dividida em 3 partes. Há historiadores que divide apenas em 2 partes, mas tem outro grupo de historiadores que divide em 3 partes. Há historiadores que dividem apenas nos consulados no Império, e há um grupo de historiadores que divide, além do consulado e do Império, também acrescenta o governo dos 100 dias dentro dessa Era Napoleônica, desse período em que Napoleão esteve à frente do governo do Estado francês. Então, nós trouxemos essa divisão em 3 partes. Então, a Era Napoleônica, que durou aproximadamente 15 anos, foi dividida ou é dividida em 3 partes. A primeira é o consulado, que vai de 1799 a 1804. Essa segunda fase, a segunda etapa da Era Napoleônica é o Império, que vai de 1804 a 1814. Mas, como dito, há historiadores que definem o Império de 1804 a 1815, tirando o governo dos 100 dias, e por fim o governo dos 100 dias acontece em 1815, certo? Então,
A era napoleônica ela vai de 1799 até o ano de 1815, certo? E como se deu o governo do consulado? Como aconteceu? Como se deu o governo do consulado? Pois bem, então com o golpe de 18 Brumário, o poder foi entregue provisoriamente a 3 cônsules. Né? E que cônsules eram esses? Napoleão Bonaparte, Emmanuel Salles e Roger Ducos. Com o consulado, se iniciava uma nova fase dentro desse processo. Esse processo se iniciou lá em 1789. Obviamente que um processo se distanciava dos anseios das camadas populares francesas, certo? Era uma fase em que a alta burguesia tomava o controle da política francesa. Pois bem, então, uma vez instalado o consulado, uma Constituição foi votada e decretada em dezembro de 1799, que instituiu o consulado. A nova Constituição previa que o poder executivo da República Francesa deveria ser exercido por 3 cônsules, só que dessa vez permanece do Napoleão Bonaparte, porque deixou de ser provisório para ser um consulado permanente. Então, esses 3 cônsules que vão estar à frente do governo francês a partir dessa nova Constituição será Napoleão Bonaparte, Jean-Jacques Cambacérès e Charles François Lebrun. Esses 3 homens eram os cônsules que assumiam o governo do Estado francês a partir dessa nova Constituição de 1799. Né? Na condição, obviamente, de primeiro cônsul, que no caso era Napoleão Bonaparte, ele tinha o poder de propor leis, nomear os principais funcionários da administração, controlar o exército e conduzir as relações exteriores, que durante o período que esteve no governo foi muito voltado para a questão militar, né? Uma política militarista. O outro cônsul, que era o Cambacérès, ele auxiliava Napoleão nas questões jurídicas, enquanto Lebrun, o outro cônsul, cuidava das finanças públicas do Estado francês. Apesar de terem funções dentro do consulado, quem efetivamente governava era o Napoleão, que era o primeiro cônsul. Né? Então, o Napoleão, durante o período do consulado, ele vai centralizar essa administração, vai haver um centralismo do poder, disfarçado por meio de instituições de cunho democrático, né? que foram criadas por essa nova Constituição de 1799. A exemplo do Senado, a exemplo do Tribunal, do Corpo Legislativo e Conselho de Estado. Quer dizer, apesar de haver essas instituições, no fundo, o consulado era um governo de caráter ditatorial, né? Centralizado na figura de Napoleão Bonaparte. Durante o consulado que a alta burguesia, que era composta pelos grandes financistas, industriais, comerciantes, vai se consolidar como grupo dirigente da França. Então é durante o consulado que a alta burguesia ela vai ter o controle da política francesa, né? E isso vai ser favorecido por uma severa censura à imprensa e da ação violenta de órgãos policiais, né? Que vai reprimir as manifestações populares. Então, com isso, com essa censura à imprensa, com a violência dos órgãos policiais, as oposições ao governo do consulado, ao governo de Bonaparte, serão fragilizadas durante esse período, né? O que vai acontecer é que em 1802, né, haverá um plebiscito popular em que o povo vai ser consultado e através desse plebiscito
Bonaparte vai assumir o cargo de cônsul vitalício, ou seja, com o título de cônsul vitalício, Bonaparte, isso dava o direito de Bonaparte indicar um sucessor, uma pessoa, um sujeito que poderia substituí-lo, certo? Agora, uma marca importante durante o período do consulado, que vai marcar o consulado, o período do consulado ele será caracterizado principalmente pelo esforço de reorganização jurídica e administrativa do Estado francês, né, e passou por esse processo de 10 anos durante todo o processo revolucionário da Revolução Francesa, né? Então, o que vai ser, o consulado vai ser marcado por essa tentativa de reorganização jurídica e administrativa do Estado francês, né? E, obviamente, pela recuperação da economia, né? E entre as diversas realizações comandada por Napoleão no sentido de reorganizar o Estado, nós podemos destacar algumas delas que foram importantes para que o Estado francês, sob o comando de Napoleão, tivesse um certo destaque nesse período. Então, quais foram essas realizações, né, que Bonaparte imprimiu durante o consulado? Então, por exemplo, no setor da administração, o Bonaparte se encarregou de nomear funcionários da sua confiança para diversos cargos da administração pública. Isso denotava, de fato, que havia um centralismo, ou seja, uma vez que ele nomeava funcionários da sua confiança, né, ele centralizava a administração pública, certo? Outro aspecto importante, outra realização importante foi a intervenção que se deu na economia. Foi durante esse governo do consulado que foi criado o Banco da França, no ano de 1800. E com a criação do Banco da França, iniciou-se um controle da emissão de moeda, com o objetivo de evitar uma inflação descontrolada. Nesse período foi adotado medidas protecionistas, ou seja, a adoção de tarifas protecionistas. E que tarifas protecionistas são essas? Ou seja, cobrança de altos impostos para produtos importados. O objetivo dessa medida era incentivar a industrialização da França, né? Era incentivar o consumo de produtos franceses, né? Então, foi adotado essas medidas, essas tarifas protecionistas, foi estimulada a produção e o consumo interno. Por meio do Banco da França, era emprestado dinheiro para a indústria e o comércio. E tudo isso acabou fortalecendo esses dois setores, tanto da indústria quanto do comércio. Durante esse período foi legalizado a distribuição de terras feitas a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa. No período do consulado, essas doações, essas distribuições de terra havia acontecido durante a Revolução. Napoleão Bonaparte fez a legalização, mandou drenar pantos, construir pontes, estradas. Tudo isso aqueceu e dinamizou a economia francesa nesse período, né? Obviamente, todas essas ações, todas essas medidas vão ajudar no processo de aceleração da industrialização da França. No campo da educação, o governo de Bonaparte, durante o consulado, ele vai ampliar o acesso à educação, né? Vai instalar escolas elementares, ou seja, escola do ensino fundamental em cada aldeia, em cada cidade francesa. Vai organizar a educação secundária, né, equivalente ao nosso ensino médio de hoje. Fundou escola de formação de professores, principalmente na capital, Paris. Ele vai transformar nesse período a Escola Politécnica, que foi fundada em 1794, em um estabelecimento militar, uma vez que o seu governo vai ser marcado por essa política militarista.
subordinou as escolas técnicas ao Estado, assim como estimulou o ensino superior, né? No campo do direito vai ter uma marca importante, né, o governo de Napoleão Bonaparte, porque durante o período do consulado que vai ser elaborado e adotado o Código Civil, né, também conhecido como Código Napoleônico, também conhecido como Código Napoleônico, né, que foi concluído em 1804. Né? E esse código vai estabelecer a igualdade de todos perante a lei. E por que isso? Porque durante o antigo regime havia essa desigualdade, porque o clero, membros do clero e membros da nobreza eram vistos de forma diferenciada, ou seja, eram isentos de impostos, enquanto que a maioria da população arcava com toda a despesa do Estado. Com o Código Civil, isso vai acabar. Então, para o Código Civil, todos eram iguais perante a lei. Né? O outro aspecto foi o respeito à propriedade privada e o direito à liberdade individual. O matrimônio civil, o matrimônio civil foi separado do religioso. E o Código Napoleônico ele serviu de base para vários países, inclusive o Brasil. O que já havia acontecido durante o processo revolucionário, essa questão de abolição dos privilégios do clero e da nobreza, o Código Civil ele aboliu definitivamente esses privilégios. Por outro lado, o Código Napoleônico ele proibia os sindicatos e as greves e manteve a mulher submetida ao marido, certo? Então, o que se percebe é que o Código Napoleônico, o Código Civil francês, ele refletia em grande parte os interesses da burguesia, né? O que se percebe é que Napoleão, de uma certa forma, ele está a serviço dessa burguesia. Ele chega ao poder apoiado por essa burguesia e durante seu governo ele vai defender, vai contemplar os anseios e as demandas ligados à burguesia. Certo? Uma outra relação no campo religioso, que foi uma reforma dentro da igreja. Durante o consulado foi aconteceu a assinatura da Concordata, que era um documento, um acordo entre a igreja e o Estado francês. Esse documento foi assinado em 1801. O objetivo estava em fazer da religião um instrumento político. De um lado, o Papa aceitava o confisco das propriedades da igreja pelo Estado, em contrapartida, em troca, esse Estado se comprometia a amparar o clero, mas precisamente bispos e padres passariam, a partir desse acordo, a ser considerados funcionários do Estado francês. Certo? Por outro lado, Napoleão ele reconhecia o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, mas dava abertura de crença, mas Napoleão tinha a prerrogativa nessa reforma da igreja de indicar os bispos, que posteriormente seriam aprovados pelo Papa. Então, esses pontos foram um esforço por parte do governo do consulado, do governo de Napoleão, de reorganizar o Estado francês após o período revolucionário. Apesar de aparentar e disfarçar um governo de características democráticas, né? No fundo, o Napoleão imprimia uma ditadura. Então, apesar de ter um estilo ditatorial, o Napoleão ele procurava agradar os mais diversos setores da sociedade. Ou seja, realizava um governo de conciliação em que os diversos setores não entrassem em choque, não pudesse ressurgir
o processo revolucionário. Então, com esses resultados positivos do governo de Napoleão, foi a partir dessa popularidade alcançada pelo governo de Napoleão que foi realizado o plebiscito, como já dito anteriormente, no ano de 1802, né? E a partir desse plebiscito que ele vai conseguir o título de cônsul vitalício, o que dá o direito dele indicar seu sucessor, o que na prática, essa posição de cônsul vitalício, na prática, é a instituição do regime monárquico, mais uma vez na França. Em 1812 foi realizado o plebiscito e o tornou cônsul vitalício, e 2 anos depois, em 1804, um novo plebiscito lhe deu a permissão de se transformar, de Napoleão se transformar em imperador, né? Então, e com a sua coroação, e esse plebiscito ele vai ter a maioria dos votos, aceitando Napoleão como imperador, 60% dos votantes vão aceitar isso, né? E o Napoleão de fato vai se tornar imperador. Então, em 1804 acontece um segundo plebiscito que o torna imperador. E a partir da sua coroação, que também se dá em 1804, o consulado, o governo do consulado, vai dar lugar a uma nova fase dessa época napoleônica. Ou seja, deixa-se o consulado acaba e se inicia o império, né? Então, a partir do plebiscito em que a população decide que Napoleão seria coroado imperador, deixa de existir o consulado e passa a se iniciar a fase imperial dentro do Estado francês. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula que se tratava do consulado, era isso que nós queríamos abordar, né? A partir da chegada de Napoleão, esse esforço de reorganização do Estado francês, né? No campo da economia, da educação, do direito, a reformulação da igreja, enfim, até o ponto de se chegar à fase imperial, que é o próximo assunto da nossa próxima videoaula, tá certo? Então esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.